É um prazer estar com vocês essa noite em mais uma edição do Encontro com o Empresário, que tem como principal objetivo estreitar laços, proporcionar a interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região, a fim de fomentar a troca de experiências, além de promover a melhoria contínua das empresas. Peço que aproveitem esta oportunidade para se comunicar com a ACIL e para criar um canal de comunicação mais estreito com a entidade, pois somando nossos ideais, podemos progredir e desenvolver o comércio, a indústria, assim como a prestação de serviços, setores importantíssimos para a evolução de Limeira. Agora, teremos o prazer de receber o professor Rafael Lucas de Oliveira, coordenador do ensino médio e pré-vestibular do Colégio Portinari, professor de filosofia e autor do Sistema de Ensino Poliedro, que nos dará o prazer de ministrar a palestra Para Ser Lembrado, que irá abordar temas de grande relevância para a classe, como ferramentas de network e a importância das redes de contato. Convido então Rafael de Oliveira para vir aqui à frente e nos prestigiar com a sua magnífica palestra. Muito obrigado, seja bem-vindo, obrigado pela sua disposição. Boa noite. Todos bem? Boa noite aos presentes, ao pessoal que nos acompanha de casa. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma parte da filosofia que me encanta muito, que são as relações humanas. A filosofia me acompanha profissionalmente, me acompanha no meu aspecto pessoal, por que não dizer que a filosofia representa um pouco do que eu sou enquanto essência, enquanto existência. Se não podemos separar especificamente nesse aspecto, um pouco nossa parte profissional da pessoal, porque estamos falando de conduta humana. Como eu diria que eu posso adotar uma postura na minha pessoalidade e outra postura no meu campo profissional. Pensando nisso, é que o tema Para Ser Lembrado foi formulado. Gostaria de iniciar resgatando um filósofo que é fundamental para a existência de um sentido ético em nossas vidas. O nome desse filósofo é Immanuel Kant. E ele nos apresenta um conceito maravilhoso, que é o conceito de menoridade. Quando um homem está disposto a ser tutelado por outro. Ou seja, um homem em estado de menoridade faz questão de buscar alguém para dizer a ele as coisas que ele precisa fazer. Para Immanuel Kant, isso gera diversos problemas. Afinal de contas, se alguém pode decidir por você, você terá sua vida sempre conduzida por outras pessoas. E a maior das virtudes humanas, talvez, portanto, a autonomia, estaria descartada nesse momento. E ele diz que escolhemos um livro para conduzir nossas vidas, um médico, um pastor, e assim por diante, mas poucas são as vezes que nós mesmos tomamos as rédeas de nossa existência e dizemos, eu vou por aqui. Portanto, a partir de hoje, nesse contato para ser lembrado, é fundamental você entender que a sua vida pertence, antes de mais nada, a você mesmo. E você é responsável pelas decisões, pelas ações, pelos valores que você constrói na sua também existência. Ainda para fazer um preâmbulo de tudo que vamos conversar, gostaria de chamar a atenção para a imagem que abre esses slides. Se você observar bem, é uma caixa de papelão. E o ser humano, de certa forma, não é muito diferente de uma caixa de papelão, por alguns motivos. Em verdade, nosso exterior nada importa. Assim como uma caixa, o que importa quando você entra em contato com ela é de fato o que tem ali dentro. E a primeira coisa que você vai descartar após esse primeiro contato, o que seria? A própria caixa. Então, se num primeiro momento ela causa euforia, se no primeiro momento ela causa interesse,
num segundo momento, ela será automaticamente descartada. E assim como uma caixa de papelão que é descartável, nós também trazemos a mensagem frágil, muitas vezes. E ela tem uma clara orientação sobre qual posição ela precisa ser posta. Assim como nós, seres humanos. Quando colocados em uma posição diferente daquela que estamos acostumados, entramos em uma zona de desconforto. E nem sempre isso é positivo. E nos questionamos se alguma coisa não está errada. Talvez não. Talvez seja fundamental entrarmos numa zona de desconforto, porque senão estaremos, portanto, sempre acomodados. E é nesse sentido que eu quero e espero, desejo profundamente, que você saia daqui com diversas coisas, menos certezas. Porque se eu oferecer a você certezas, eu simplesmente estou dando a oportunidade de você continuar no lugar. Então não tinha por que eu estar aqui. Falar coisas que você já sabe, coisas que não vão acrescentar nada à sua vida, fiquemos em casa. Concordam? Eu gostaria também que vocês se sentissem à vontade para, a qualquer momento, interromper, fazer perguntas, assim como o pessoal de casa também. A Fabiana está nos auxiliando. Se você quiser enviar uma pergunta, fique à vontade. Assim que possível, ela será respondida. Veja bem, então a primeira certeza que nós podemos ter é que para você ser lembrado, basta que alguém o conheça. E nesse momento você também gera um complicador para a sua vida. Porque se alguém o conhecer, a pessoa pode daí de fato decidir em não se relacionar mais com você. Porque ela pode não gostar do que ela conheceu. Concorda? Então, passar a ser conhecido, oferecer a alguém zona de contato, é também correr o risco de ser ou fazer questão de que alguém não se relacione mais com você. Afinal de contas, a caixa já foi aberta. E quando nós pensamos na questão do conhecimento, nós precisamos necessariamente abordar a função que a filosofia nos oferece, que é um mergulho interior. Falando e tratando, portanto, das intencionalidades humanas. Qual é a sua intenção ao realizar determinada ação? Todos nós depositamos intenções em cada ato. No mundo dos negócios, muito mais. Concorda? Ou as coisas vão acontecendo de maneira caótica, aleatória? As ações que as pessoas tomam no mundo empresarial não são aleatórias. Elas têm e são baseadas em algum fato, em algum desconforto, em alguma busca, em alguma certeza. Portanto, elas também são movidas por intenções. Porém, no contato com as pessoas, neste aspecto, quais são suas intenções para com elas? Isso é um campo ético, fundamental de ser pensado, fundamental de ser questionado. Aliás, esse conhecer-te a ti mesmo é uma proposta muito antiga na filosofia que surge lá com Sócrates, que a eterniza. E veja que interessante. Sócrates, num diálogo escrito por Platão, porque Sócrates nada escreveu, somente seus discípulos e principalmente Platão, nos diz que ele é como um parteiro de ideias. Sua mãe era uma parteira de homens, portanto ela dava luz a crianças. Só que Sócrates se diz um parteiro de ideias por um simples motivo. Ao realizar perguntas para as pessoas, ele buscava ajudar essas pessoas a colocarem para fora ansiedades, ideias, coisas que estavam nascendo dentro delas, promovendo assim, portanto, o surgimento de alguém melhor. E nos próximos 3 slides, utilizando da humildade que talvez não possuo mais nesse momento, gostaria de oferecer a vocês 3 perguntas. E eu espero que você possa, de fato, refletir sobre cada uma delas. A primeira seria, portanto, por quanto tempo sou capaz de manter a aparência? Ao me relacionar com alguém, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, por quanto tempo você ou eu somos capazes de manter nossas aparências? Manter o controle sobre as nossas paixões. Por mais que eu deseje algo, quanto eu seria capaz de frear isso para conseguir algo além? Por quanto tempo? Ou em que momento você vacilaria e daria vazão a uma das suas paixões? E é interessante nós pensarmos que a palavra paixão vem de pathos, que significa justamente doença, desequilíbrio. Portanto, a pessoa apaixonada não é a pessoa que está amando. Diferente disso, a pessoa apaixonada é uma pessoa desequilibrada.
E as loucuras são feitas pela paixão, não pelo amor. O amor é um sentimento que faz com que a pessoa abra mão de si mesma. Nesse momento, eu gostaria de pedir um espaço para contar a história de Verônica. Verônica é uma moça que eu não conheci, mas que eu sei o nome dela. Eu gosto muito de ir para a cidade de Santos. E se você já foi para Santos, você sabe quantas galerias e quantos shoppings tem lá. E um dia eu me aventurei a ir ao shopping com 4 mulheres. Se você, na maioria dos presentes, mulheres, me desculpem, que são homens, sabe que eu cometi quase um ato heróico. Eu fui ao shopping sozinho com 4 mulheres. E o shopping de Santos é muito grande, ele não tinha fim. Em determinado momento, eu falei, desisto. Desisto. Me sentei à beira da fonte, uma fonte muito bonita que tem no shopping próximo ao aquário, e fiquei observando. Curioso que sou, vi um casal que provavelmente era recém-laceado. E um segurava a mão do outro. Qual que é seu nome? Júnior. Com licença, Júnior. Não, a outra, Júnior. Nós somos um casal agora. Nossa, o Júnior tem uma mão grossa, gente. O que você faz, Júnior? Vende motos? Esse é bem forte, viu, Júnior? Então, o garoto e a Verônica estavam assim, sabe aquele momento terno ali na frente da praça, no meio do shopping de Santos? Obrigado, Júnior. Vou soltar já. E naquele momento o garoto disse algo que todo homem, ao ter dito isso uma vez na vida, já se arrependeu. O que vocês acham que disse a Verônica? Antes disso, Verônica, eu te amo. Você também já se arrependeu de ter dito isso, né? Eu também. E Verônica, como uma parte das mulheres, deu a resposta mais óbvia. Então, prove. O garoto, que eu nunca vou saber o nome, naquele momento soltou as mãos de Verônica, entrou na fonte, abriu os braços, gritava, Verônica, eu te amo. Pobre garoto. Em menos de alguns segundos, 2 seguranças muito grandes pegavam ele e jogavam para fora. E o mais interessante era a cara de satisfação da Verônica. Tá? A Verônica marcou minha vida, porque a paixão só mostrou naquele momento, na prática, que realmente ela nada tem de sã. Ela é um ato totalmente insano. Portanto, frearmos nossas paixões é lidarmos com uma parte muito íntima nossa, que ela vem pelo impulso. E no impulso, muitas cacas nós fazemos no dia a dia. Afetamos pessoas, afetamos negócios, afetamos, portanto, vidas. Outra pergunta fundamental é por que alguém faria questão em esquecer que eu existo? E essa dói um tanto. Se alguém, portanto, faria questão em lembrar que você existe, por que alguém, portanto, poderia fazer questão em esquecer que você existe? Quantos erros nós cometemos diariamente e quantos desses erros nós não sabemos que afetaram profundamente a vida de alguém? E quantas dessas pessoas jamais vão dizer para a gente que os erros que nós cometemos para com elas nos deram a oportunidade, ou deram a elas a oportunidade de perceber quem de fato somos. E elas, portanto, fizeram questão naquele momento de esquecer que nós existimos. E ainda outra, que coloca o ser humano numa posição mais cômoda de todas, essa. Enquanto humano, então, eu não posso errar? Pelo contrário, enquanto humano, você errará, e errará muito. Mas essa condição do erro não pode nos colocar, em hipótese alguma, na comodidade de acreditar que o erro é a constante humana. 9 em cada 10 ações, o ser humano acerta. E você pode se perguntar, então, por que nós valorizamos tanto o erro? É simples. Se eu pegar um balde e puser 10 bolinhas brancas dentro do balde e mostrar a você, você dirá o que tem dentro do balde? Dentro do balde, 10 bolinhas brancas. Fantástico. Se eu tirar uma das bolinhas brancas e puser uma bolinha vermelha e mostrar novamente o balde a você, você dirá o quê? Dentro do balde tem uma bolinha vermelha. O erro na nossa vida se caracteriza da mesma forma. Mediante uma quantidade muito grande de acertos, quando o erro se estabelece, você fala, minha vida se resume a esse erro. E esse é um problema que afeta você, eu e todos nós. Nós colocamos automaticamente todos os acertos de lado e focamos somente naquele erro.
Percebam, 9 bolinhas frente a uma bolinha. E podemos mudar a cor das bolinhas quantas vezes vocês quiserem. Mas nós continuaremos dando destaque, portanto, à bolinha que alterou sua cor. E aqui, eu gostaria de apresentar uma proposta de como de fato somos pequenos. E como na quantidade da relação humana que vamos estabelecer, podemos facilmente não sermos lembrados se não agirmos com retidão, com coerência, com certeza do nosso bem-fazer. Eu estava conversando com minha esposa pelo WhatsApp. Em momentos diferentes, ela me mandou 2 imagens. A primeira imagem que ela me enviou foi essa. Essa é uma proposta muito clara no pensamento de Nietzsche. Você é uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas, um planeta entre 8 planetas, e um sistema solar entre 100 bilhões de sistemas solares, em uma galáxia entre 100 bilhões de galáxias. Afinal de contas, quem é você? Como Nietzsche diria, nós não somos nada além de um suspiro da natureza. Somos um planeta pequeno demais, e se o nosso planeta é pequeno demais, nós então somos o quê? Essa pergunta, afinal de contas, quem é você, coloca você e eu numa condição de um ser completamente descartável. E por um acaso, logo depois a minha esposa mandou essa imagem. Ali está dizendo que a posição está aberta e tem um pai e algumas crianças com um buraco no meio. Eu fiquei com muito medo nessa hora. Devo dizer que eu fiquei com muito medo. Eu, como eu não sou louco nem nada, costumo chamar minha esposa, que se chama Jônica, de amorzinho. Mandei a ela uma mensagem: meu amorzinho, está tudo bem? Ela falou: está por quê? Falei: porque suas mensagens me causaram medo. Principalmente quando elas vieram juntas. Tipo, na hora eu pensei, eu fiz alguma merda. O pessoal de casa me perdoa, mas a palavra que me veio à mente foi justamente essa. Tá? E se você, marido, como eu também, marido, em algum momento recebeu algo semelhante da sua esposa, com certeza você vasculhou sua vida de maneira muito intensa, pensando o que foi que ela descobriu. Porque cometemos erros diariamente. E essa é uma certeza. Você vai errar, eu vou errar, ela vai errar, todos vamos errar. Só não podemos desprezar os outros 9 acertos que cometemos. E eu na hora fiz isso. É algo que fazemos de maneira automática, infelizmente. Portanto, o que eu tenho a dizer? Não invista apenas na embalagem. Quando nós formos falar em rede de contato, não basta você se ater somente às coisas que você entrega daqui para fora. Não é a roupa, não é a loja, não é o cartão, não é o papel de carta, não é o envelope, não é só isso. Você precisa ter a certeza que da caixa para dentro tem muita coisa valiosa, tem muita coisa que vale a pena ser guardada. Afinal de contas, se a caixa estiver vazia e você ou eu formos a caixa vazia, após o primeiro contato, o que vai acontecer com a gente? Adeus. Você já não me serve mais. Já me encantou no primeiro momento, mas não tem utilidade na minha vida. Me desculpa. É assim que as coisas acontecem. Esse aqui é o LinkedIn. Alguém tem perfil no LinkedIn? Perfeito? O LinkedIn hoje é a maior ferramenta para você estabelecer uma rede profissional. Assim como existe o Facebook, para o dia a dia o LinkedIn é destinado aos profissionais das mais diversas áreas. Só que o interessante é que o LinkedIn ele trabalha basicamente com a caixa, com a sua titulação, com as coisas que você traz do exterior, seus títulos e assim por diante. Veja, hoje muitos outros sites se propõem a trazer ferramentas que vão além da caixa. E você pode, por exemplo, postar fotos do seu dia a dia. Você pode montar seu perfil profissional, assim como se fosse num Facebook, mas com conteúdo específico, que é, portanto, o seu dia a dia profissional. É o Júnior, né? O Júnior trabalha com motos. Se ele possuir, por exemplo, um perfil no hashtag, que é um outro sistema de relacionamento, ele poderia colocar, de repente, uma moto nova que chega, um equipamento novo que chega, uma lei nova que sai e assim por diante. Por que seria interessante para o Júnior atualizar o perfil profissional dele com essas informações? Mais negócios. Afinal de contas, as pessoas estariam olhando para o Júnior, entendendo que o Júnior é alguém que está sempre se movimentando.
O Júnior não estaria vendendo ainda uma moto que estava sendo vendida há milhões e milhões e milhões e milhões de dias atrás. Ele está buscando, ele está se movimentando, ele está promovendo mudanças. Só promove mudança quem está inquieto, quem está olhando para dentro da caixa, quem está querendo oferecer às pessoas, portanto, novos conteúdos, uma zona de contato cada vez mais interessante. Abrir a caixa e encontrar sempre a mesma coisa também não é legal. E essas redes se propõem a fazer isso. Ir além daquilo que a gente enxerga por fora. Eu quero acessar a vida do Júnior e saber como profissionalmente ele é. Isso é fantástico, isso é muito importante. Alguém assina Você S.A. aqui? Alguém leu essa revista? Olha o título da capa. Você tem medo do sucesso? Se você conseguir ler o subtítulo, 7 em cada 10 profissionais acham que não merecem a posição que ocupam. Quando você abre a revista, essa é a imagem que traz. Além do título, que é repetido, bem como o subtítulo, algumas perguntas que representam essa síndrome do impostor, como é chamada, são trazidas. Por exemplo, pensam que eu sou competente. A pessoa duvida de si. Ela não vê a si própria como alguém capaz em fazer determinada situação. Por mais que as pessoas digam, não, você é capaz, ela não se enxerga dessa forma. Ou ainda, fui escolhido porque gostam de mim. Desculpa. Até acontece isso. Até acontece isso, mas na maior parte das vezes não é assim que se estabelece uma relação, principalmente de liderança. Ainda mais, tiveram pena de mim, tive sorte. Se eu consigo, qualquer um consegue. A pessoa na síndrome do impostor, por mais que ela tenha uma postura de liderança, estabelece bons contatos, consegue realizar coisas interessantes, ela sempre duvida dela mesma, entendendo que o que ela faz não é nada além do que qualquer pessoa faria, ou que foi uma questão de sorte, ou porque as pessoas têm pena dela. Só que quando eu trouxe essa revista, eu não trouxe especificamente por essa reportagem. O que mais me chamou a atenção foi essa reportagem do cantinho aqui. Está escrito o seguinte: o Big Data começa a ser usado na avaliação de funcionários. Big Data é quando as pessoas conseguem utilizar os dados disponíveis sobre outras pessoas e avaliar seu comportamento. Você e eu deixamos infinitos rastros na internet hoje. Você e eu produzimos uma quantidade muito grande de informações que, quando profissionais vão ler essas informações, ele consegue entender a você e a mim pelas coisas que fazemos. Tá? E uma empresa que tem feito isso, claro, é o Google. Não só o Google, a Coca-Cola também tem feito e muitas outras empresas têm feito. Só que o interessante é que o Google, ele já tem um algoritmo escrito para isso. Ele já converteu isso em matemática. Ele consegue identificar quais são os funcionários que estão mais propensos a ter alguma dificuldade na posição que estão ocupando para poder realocá-los em outra posição. Veja, o interessante é a realocação. Por que não a demissão desse funcionário? Porque hoje você e eu sabemos que uma das coisas mais caras que tem para uma empresa é uma contratação mal feita. Demitir alguém é uma coisa muito cara. Portanto, fazer uma boa contratação e verificar se antes uma pessoa não pode ser realocada é muito mais interessante. E é o que o Google tem feito, é o que a Coca tem feito, é o que muitos outras grandes marcas têm feito. Esse aqui é o subterrâneo de um dos prédios do Google, que fica em Dedale, tá? Bem grande, bem legal, né? Bem Google, né? Tipo, tem que causar impacto. É a marca Google. Cores Google, né? E eu achei muito legal aquela bicicleta ali, né? Porque eu me imaginei chegando ali de fato, tendo que fazer manutenção em alguma coisa, e montando na bicicleta e indo até o lugar. Já que meu sonho, talvez, de andar naquele negócio de segurança do shopping, como chama aquilo lá? Patinete? É um patinete? Cara, eu sempre sonhei andar num daquele ali. Não sei se você já teve essa vontade, mas enquanto isso eu fico no movimento Google ali, eu vou de bike mesmo, né? Enfim. Só que essa questão de trabalharmos as informações que as pessoas geram, o que nós chamamos, portanto, de rastro digital, nos gera uma outra quantidade muito interessante de questionamentos. Por exemplo, qual é o grau de privacidade que você e eu temos? Até que ponto a nossa
privacidade será mantida no exercício de nossa profissão. Qual é o limite para isso? Ou ainda, será que quanto mais nos conhecermos, não ficaríamos talvez tristes em perceber a quantidade de imperfeições que possuímos e nos sentirmos desestimulados a prosseguir? Eu devo dizer que filosoficamente isso é inaceitável. Porque quando você percebe uma imperfeição para partes de algumas linhas da filosofia, só resta uma coisa a você: trabalhar e se questionar o porquê você chegou naquele estado. Então eu particularmente discordo dessa reflexão trazida pela revista. Eu entendo que as imperfeições que você e eu possuímos são somente, portanto, motivadores para continuarmos prosseguindo. Não é? Quando você mais percebe suas imperfeições? Eu concordo com o Walter. Quando nós nos olhamos no espelho. E são alguns momentos no período da manhã que geralmente nos promovem essa reflexão. Quando você está fazendo sua higiene pessoal ou quando você está de passagem pelo espelho, nós paramos ali e nos encaramos geralmente por alguns segundos e falamos assim: e aí, fera, qual é que é? A gente se encara e bate um papo com a gente mesmo ali. A gente tenta entender o que acontece. E geralmente, quando ele é muito profundo, é porque houve uma discussão. Então, portanto, para a filosofia, a discussão e as nossas imperfeições não trazem desmotivação. Elas são justamente geradores de uma continuidade do caminho. A comodidade nos faz parar, não as imperfeições. Para entender o quanto é importante nós trabalharmos com o conteúdo, não somente com a caixa. Eu gostaria de oferecer essa metáfora dizendo que um dos dois copos é de veneno e outro copo é de água. Qual copo você beberia? Qual que é o nome do senhor? José Carlos. Um é de veneno e o outro é de água, José Carlos. Qual beber? O meio cheio. Porém, a aparência dos dois é absolutamente a mesma. Você só vai saber qual é a água e qual é o veneno em que momento? Tomando. Seu nome é? Suelen. Suelen, suponhamos, portanto, que esse veneno não seja forte ao ponto de pôr um fim à sua vida. Mesmo que eles sejam parecidos, você vai dar um jeito de olhar para o copo e falar assim: aham, você é o de veneno. E só vai, portanto, se relacionar com outro copo. Só que nem sempre o veneno que nós vamos consumir é suave ao ponto, ou não tão potente ao ponto, de pôr fim à nossa existência. Assim como as pessoas com as quais nos relacionamos. Se nós falarmos somente da caixa, portanto do exterior, no dia a dia somos todos iguais. É somente o contato com o que tem dentro da caixa, portanto, com o veneno, com a água, que nos vai dizer se a pessoa nos é uma pessoa que faz bem ou é uma pessoa que só quer tirar proveito de você ou de qualquer outra pessoa. Porém, lembre-se, assim como no exemplo, o veneno pode ser suave ou não. Entendeu? Isso é fantástico. Porque muitas vezes, mesmo que tenhamos colocado a metáfora para terceiros na nossa existência, e se você ou eu fôssemos um dos dois copos? A maior parte das pessoas veria você ou eu como um copo de água ou como um copo de veneno. Entende isso? Portanto, para ser lembrado, basta que alguém conheça você. E você será automaticamente reconhecido como água ou como veneno. Se for para tentar simplificar, vamos dizer que basicamente possuímos duas linhas de ações: os nossos valores e as ações em si. Nós vamos dizer que dentro desse nosso exemplo, os valores serão representados pela cor vermelha e as nossas ações serão representadas pela cor verde. Portanto, cada um desses círculos representam um dos dois conceitos. O círculo vermelho, portanto, ações. Veja, este é você, este sou eu, somos qualquer um de nós. Quando os nossos valores e as nossas ações estão em sintonia, nós nos sentimos bem. Por quê?
Porque os nossos valores são as coisas que nós vamos classificar como certas ou erradas. O seu nome é? Rômulo. O que é uma coisa correta para você, Rômulo? Uma ação correta. A justiça é para você uma virtude. É algo que você considera como correto. O nome do senhor? José Mário. O que é uma coisa errada para o senhor, seu José Mário? Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, uma ação em si. Uma coisa que o senhor jamais faria. Desonestidade. Trapaça. A trapaça, portanto, é um valor que o seu José considera como errado e a justiça é um valor que o Rômulo considera como correto. Portanto, um e o outro representam o conteúdo ético do seu José e do Rômulo. Só que o interessante é que nem sempre as nossas ações representam ou estão em consonância com os nossos valores. Um exemplo disso, eu, Rafa, educador, professor, acredito numa educação onde a não palmada possa existir. Eu acredito nisso. Isso é um valor ético na condução dos meus filhos. Só que o Lucas, de 8 anos, já percebeu que algumas vezes as minhas ações não correspondem aos meus valores. Entendeu? Portanto, por mais que eu tenha como valor a não palmada, as minhas ações entraram já em discordância com esses valores. E quando isso acontece, se estabelece, portanto, um dilema, um conflito e tudo mais. Lembra que no começo nós dissemos quanto tempo eu demoraria para manter essa aparência? As suas paixões, muitas vezes, conseguem sobrepor os seus valores. Veja. Portanto, quanto mais seus valores caminharem para um lado, e quanto mais suas ações caminharem para o outro, mais conflituoso será o seu dia a dia. Mais você terá dificuldades para pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Porque você acredita em uma coisa, mas faz outra. E a pergunta é, por que alguém que se relaciona com você diariamente e percebe que talvez, não estou dizendo que você ou eu somos assim, porque alguém que possui valores que vão para um lado e ações que vão para o outro, merece ser lembrada. Por que você traria para o seu dia a dia alguém que se comporta dessa forma? A menos que você escolha de fato tomar diariamente copos de veneno. Eu acredito que ninguém aqui tenha essa vontade, não é? Quando você vai escolher alguém para se relacionar no seu negócio, você escolhe a pior pessoa que você conhece? Deixa eu ver quem é que poderia prejudicar minha empresa. Fulano. Eu acho que está tudo muito certo aqui, eu vou trazer alguém para pôr desordem aqui. É assim que você faz? Não. Vou trazer uma pessoa desonesta para testar a honestidade da minha empresa. Não. Então você vai escolher pessoas que trabalham com seus valores em afinidade com as ações que ela tem. Porque se você continuar nessa linha, é isso que acontece. Pessoas que costumam agir assim, perdem o espaço. Esse exercício é um exercício que compete a você e a mim fazermos todos os dias. Quando você chega na sua casa ao final do dia, você por 5 minutos, seja no banho, seja quando você está fazendo sua higiene pessoal frente ao espelho, seja antes de dormir, você tem que parar, sim, e se perguntar, legal, todas as ações que eu tive hoje estavam em concordância com os meus valores? Não, mas eu fui obrigado a fazer algo que eu não concordo. Desculpa. Não. Você sempre tem uma escolha. Mesmo que você possa pensar, mas eu vou deixar de fechar um negócio? A que custo você fecharia um negócio? Veja, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Então, para ser lembrado, pelas pessoas basta você alinhar seus valores com suas ações. Crie seus valores e faça. Não é? Veja bem, eu vou apresentar alguns casos.
E na maior parte dos casos, se você se relacionar com qualquer profissional que haja de uma maneira diferente da qual você acredita como correta, você deixaria automaticamente de lembrar essa pessoa. Você faria questão, portanto, de esquecê-la. Você está caminhando por um corredor e encontra dinheiro no chão. O que você faz? Veja, eu não estou perguntando o que você acha certo, mas no seu íntimo, sem precisar responder, a pergunta é o que de fato você faria. Se você estivesse nos corredores da CIL e achasse R$10 no chão, se você estivesse no corredor de uma escola, ou então nos corredores de um hospital. Veja, não só o local, como a condição do local, faz com que você talvez altere e movimente sua zona de possibilidades. Se você estiver na rua e encontrar R$10, você pega o dinheiro? Veja, nós não estamos falando de grandes quantias. Estamos falando de R$10. Dinheiro, mas não é uma grande quantia. Ou ainda, um segundo caso. Esse é um caso clássico de dilema ético. Um trem está viajando por uma linha e dentro de um cruzamento está você com uma alavanca na mão. Esse trem continuará andando. Você não pode freá-lo. Só que se você mover a alavanca para um dos lados, ele irá atropelar um grupo grande de trabalhadores. Se você mover a alavanca para o outro, ele vai atropelar somente uma pessoa. Você está com a alavanca na mão e alguma coisa você tem que fazer. Não fazer nada também é uma opção. Mas o que você faria? Lembre-se, colocar nossos valores com as nossas ações é fácil. Se você respondeu isso, mataria uma pessoa, não se sinta mal. A maior parte das pessoas respondem isso. Tá? A maior parte das pessoas moveria a alavanca para matar uma pessoa frente a um grupo de pessoas. O que nos coloca em dilema é que assim, alguém vai morrer. Entende? E dentro de um mundo de negócios, algumas vezes, alguém vai perder. Mais para frente nós veremos isso. Ainda seguindo o exemplo do trem, vamos para um terceiro caso. Hoje, estamos drásticos aqui, né? E o trem continua. Ele já matou uma pessoa lá atrás. Lembre-se, você movimentou a alavanca, já foi um. Só que nesse novo caso, nós temos uma questão. Walter, olha só. Continuamos com um grupo de trabalhadores que, pelo barulho do que eles estão fazendo, eles não estão vendo que o trem vem. Você não tem condições de avisá-los. Só que você e eu estamos sobre uma ponte. E você sabe que eu tenho massa suficiente no meu corpo para parar o trem se você me jogar no trilho. Entendeu? Se você estivesse na condição do Walter, o que você faria? Você está, portanto, sobre uma ponte, com uma pessoa ao seu lado. O trem está indo em direção ao grupo de trabalhadores, você sabe que todos vão morrer. Só que ao seu lado tem alguém que você sabe que se você jogar no trilho, o trem para. Você joga a pessoa ou não? Ou se joga? Não se sinta mal se você matou muitos trabalhadores. A maior parte das pessoas diz que não faria nada também. E o interessante é, quantas vidas nós dizimamos anteriormente? Quantas vidas nós tiramos? Entendeu? Como a questão de nós cumprirmos os nossos valores não é tão simples. Por isso que, para ser lembrado, se você não for alguém que se questiona, se não for alguém que busca a virtude, portanto, é fundamental nós compreendermos o que significa a palavra virtude. Virtude nada tem a ver com um santo. Santa é a pessoa que em si é imaculada. Ela não comete erros. O virtuoso, que tem no sentido da sua palavra virto, força, é a pessoa que faz força para agir no bem. Portanto, ela se conhece e se percebe como alguém que erra. Mas o que dá a ela qualidade é justamente a capacidade em perceber que erra e querer fazer o bem, querer fazer o correto. Essa é uma pessoa virtuosa. Você entrou em dilema, provavelmente. Você falou, meu Deus, o que é o correto? Aliás, fica aqui uma sugestão de leitura. Existe um livro chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. É de um professor de Harvard, muito bom.
vale a pena você ler. Aliás, esse último exemplo é trazido por ele. Suponhamos que aqui na cidade de Limeira ou qualquer outra cidade, você seja alguém que trabalhe oferecendo água mineral às pessoas. Portanto, as pessoas bebem o seu produto, que é água. E por algum motivo, aconteceu uma crise de abastecimento e ninguém mais da cidade tinha água, somente você. E as pessoas começaram a recorrer a quem para comprar água? Você. A pergunta é, o que você faria com o valor da sua água? Só você tem água. As pessoas só podem comprar de você. Você aumenta o valor, você mantém o valor, ou você entrega água. Que bela oportunidade. E a pergunta é, dentro de um sistema liberal, o que rege é lei de mercado? Se você aumentar o preço da água, até então não tem nada de errado. Só que, como é o título dessa palestra, você será lembrado. Entendeu? Voltou a água, as pessoas vão olhar e falar assim, ah, eu lembro de você, né? Que custava R$1 sua água e na crise custou 10, eu lembro de você. Então a grande pergunta, até que ponto vale? Até que ponto vale? Você será lembrado. Basta que as pessoas conheçam você. Concorda? Portanto, se nós pudermos encaminhar para um fechamento já desse bate-papo, eu não sei quanto tempo nós chegamos. 53 minutos? É isso? Eu gostaria de dizer o quê? Invista além da caixa. Para ser lembrado, ofereça às pessoas uma experiência sincera, onde o contato com você dê a elas a vontade de continuar se relacionando, seja nos negócios, seja na sua vida privada. Desta maneira, coloque sempre frente a frente seus valores e suas ações, olhando-se pelo menos 5 minutos no espelho e perguntando qual é a concordância entre as coisas que eu acredito e as coisas que eu tenho feito. Gente, esta era a mensagem do nosso bate-papo. Muito obrigado. Nós temos aí um tempo aberto às perguntas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ou o pessoal que nos acompanha de casa, as perguntas podem ser enviadas, fiquem à vontade. E se alguém presente também quiser fazer alguma colocação, vamos lá. Justamente, não existe algumas vezes a possibilidade de nós agirmos em total concordância com as coisas que nós acreditamos. Em algumas situações, você só pode agir. Por exemplo, qual é o seu nome? Maurício. Maurício possui filhos, Maurício? O quanto você abriria mão da sua vida em função da vida dos seus filhos? Totalmente. É uma vida pela outra. Neste seu contexto, a vida dos seus filhos não tem valor, ou a tua vida não tem valor frente à vida dos seus filhos. Né? Para outra pessoa, talvez seus filhos não tenham valor algum. As questões que nós colocamos, portanto, como questões éticas, nem sempre, por ser um terreno muito escorregadio, tem uma resposta que a gente diga, essa é a correta. Nos negócios é assim. Por mais que nós planejemos, por mais que nós digamos, não, assim é o certo, algumas vezes você vai ter que se questionar, será que de fato eu fiz o certo? Em uma próxima oportunidade eu faria a mesma coisa ou não? Não, eu acho que a gente vive esse dilema da vida familiar. Por exemplo, você quer estar 100% com os seus filhos, mas a sua vida empresarial exige muito mais do que você e depende muitas vezes do sustento dos seus filhos, depende dessa vida empresarial. Então, a gente fica numa confusão de valores, um dilema, né? Que é aí que a gente tem que optar pelo que é prioridade naquele momento, né? Então, o empresário passa por conflitos o dia inteiro, né? A vida toda, o dia inteiro, e assim vai. O Rômulo citou o caso da empresa familiar.
Isso é algo muito sério a ser discutido. A sucessão familiar é um ponto de muita atenção hoje das pessoas que trabalham com essa questão de quanto legalmente é simples ser feito ou não essa transição. Afinal de contas, em algum momento, os valores da família e dos membros familiares que trabalham na empresa talvez entrem em desacordo. O quanto o seu pai será sempre seu pai, ou quanto seu irmão será sempre seu irmão no ambiente familiar, no ambiente empresarial, desculpa. Ótima lembrança, Romulo. Seu nome é? Ricardo, o nome do seu pai é? Então, o filósofo Paulo, na frase, no mundo dos negócios é necessária coragem, concordo com seu pai. Coragem é uma das virtudes mais complexas que existem para o ser humano, porque, afinal de contas, ela não pode ser misturada com a idiotice. A idiotice, a inconsequência, nada tem de corajosa. O inconsequente é aquele que não mede o resultado. O corajoso é que, mesmo com medo, segue em frente. Entende a diferença? Ele sabe que existem riscos, mas ele continua. Porque ele calculou os riscos e disse, talvez eu consiga. E aí existe uma outra palavra muito interessante para o mundo dos negócios, que é o empreendedorismo. A pessoa não está sempre segura de que vai dar certo, mas ela está certa de que aquele empreendimento pode ser bem sucedido se ela resultar de ações muito precisas. Portanto, o filósofo Paulo é o autor dessa frase, segundo o que eu conheço, Ricardo. Tá? Coloque lá na... Qual é o seu negócio? Consultoria. Coloque essa frase como tinha no templo de Delfos, de Apolo em Delfos, ou conhece-te a ti mesmo, e lá você põe, no mundo dos negócios é preciso coragem, e abaixo você escreve, portanto, filósofo Paulo. Tá bom? E quando alguém perguntar, nossa, quem é o filósofo Paulo? Você aponta para o seu pai. E daí você cobra 2 consultorias. Ou bate-papo com o seu pai e da consultoria que você realiza. Entendeu? Depois eu quero o meu também pela ideia. Suelen, né? Suelen colocou uma questão muito interessante, é o como realmente no mundo dos negócios os nossos valores não são sempre possíveis de serem colocados ou transformados em ações. Realmente esse dilema se instala, ele é muito complicado. Afinal de contas, você vai perdendo a sua identidade. Você perde aquilo que você tem na sua essência como correto para atender uma demanda externa. E quando esse seu interior com o seu exterior estão em dissonância, você tem uma diferença de pressões. Isso é quase biológico, né? Então você sai do seu estado de equilíbrio. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E quem é a primeira pessoa a receber essa carga? Seus colegas de trabalho ou sua família? Sua família, com certeza. Tá? Sua família, com certeza, é a primeira a receber essa carga. Infelizmente. O interessante é que no final, mesmo que seu emprego, seu negócio vão embora, quem sobra?
na qual você descarregou aquela carga de frustração. Quando tomar a decisão e qual decisão tomar correta é uma coisa bem complicada. Tivemos um problema na nossa empresa, onde tinha um cliente, ele é despachante na nossa cidade, e ele tinha uma moto que toda semana a gente falava, essa moto tem câncer, porque não é possível. A moto, se arrumava a buzina, dava problema no freio, se arrumava o freio, dava problema na embreagem. Chegamos à conclusão, falei, bom, vou fazer um negócio diferente. Vamos vender uma moto nova para esse cara, vai acabar o problema, zeramos. Ou seja, era para zerar. Vendemos uma moto zero para esse cara. Essa moto nunca deu esse tipo de problema. Vendemos uma moto zero para ele, financiou uma parte, fez aquele puto sacrifício, fizemos um negócio melhor para poder viabilizar. 2 dias depois, entregamos a moto zero para ele, a moto quebrou, a moto zero. Ou seja, não dá para acertar sempre. Achamos que era a melhor opção, e no final acabou não sendo a melhor opção. Então é difícil. E o cliente continua com vocês? Ah lá. Isso que é o interessante. Você confrontou 2 valores, né? E você automaticamente ofereceu para o seu cliente um direito. Um direito que até então talvez ele não possuísse. E quando ele adquiriu aquele direito, ele percebeu que, na verdade, você estava fazendo um favor para ele em poder comprar uma moto com você. Eu entendo que algumas vezes isso é necessário. Afinal de contas, existem vários lugares para ele comprar motos. Só que o que ele não percebeu, talvez, é o quanto você abriu mão de alguns valores para poder atendê-lo. E lembre-se, esse seu cliente será lembrado por isso. Até mesmo para você, num próximo momento, dizer, legal, mas não. Aprendemos assim também. Para ser lembrado, você fez um favor para o seu cliente e, ao conhecê-lo de fato, percebeu que aquela aparência de água, enfim, né? Desta água provavelmente você não bebe mais. Nós ouvimos, principalmente na abertura desse encontro, que é um encontro de empresários. Aí a gente escutou alguma filosofia do Paulo, pai do nosso, do Ricardo, que só erra quem faz. Né? E de empresário para empreendedor, nós estamos a um passo pequeno. É só querer errar um pouco mais e se arriscar. E eu nunca ouvi falar, eu nunca conheci nenhum empreendedor, principalmente de Limeira, que não tivesse entusiasmado. Ou seja, ele tem ou tinha Deus junto com ele. E o que ele fizesse, se errasse, ele consertava. Então, o empreendedor é assim, e ele sempre era lembrado, principalmente pelos clientes, porque ele fazia o que o cliente precisava. Só quis falar alguma coisa aí, para deixar essa pergunta para todos. Aliás, o Walter citou Deus e faço um convite dentro de uma proposta agostiniana aqui. Nós estamos com uma lua maravilhosa hoje. Amanhã temos a lua de sangue, a lua provavelmente será vermelha, segundo o que os cientistas dizem, né? E como Santo Agostinho diz, se questione, aquilo foi feito pelo homem? Não, então talvez quem foi a força que criou aquilo. Podemos até prosseguir. Quando você estiver indo embora para sua casa, olhe para a lua e se pergunte isso, por que não? Tá bom? Se alguém mais tiver alguma colocação, pois não? Eu sou o Fábio, e eu comecei no ramo que eu atuo hoje com um cliente apenas, né? E, na verdade, o cliente era da família, porque ele foi o único que confiou em mim no começo. Você entendeu? E o que eu aprendi, que hoje eu caio em minha empresa com 15 para 16 anos, eu tenho 15 mil clientes. E atendo 32 cidades aqui da região. E aonde que eu consegui o espaço de ser lembrado? É fazer a diferença. Fazer alguma coisa a mais para o cliente. Então é que eu passo para a minha equipe o tempo todo. Porque quando você cobra alguma coisa do consumidor, ele não vai falar bem de você pelo que você cobrou. Ele está pagando. Você entendeu? Ele vai falar bem de você a partir do momento que você chegar e fazer algo mais para ele, sem ele esperar.
Então, nós temos um exemplo aí do Júnior ali que trabalha com ramo de moto. De repente, a pessoa leva uma moto lá para ele arrumar uma simples lanterna e, do nada, ele passa um pretinho no pneu do cliente lá. O cara vai falar, pô, tudo a molecada lá, pô, meu, olha lá. O cara passou uma graxa lá, lubrificou a corrente da minha moto. Ele nem vai falar, eu paguei R$100 na lâmpada que foi arrumada. Você entendeu? E foi assim que eu consegui chegar onde eu cheguei, estou indo com um pouco de dificuldade hoje de mão de obra, que a juventude não pensa assim, né? Você entendeu? Mas hoje, em todos os lugares que eu entro, ou para uma palestra, para uma reunião, eu não tenho menos que 5 clientes meus no local. Você entendeu? E isso é um privilégio, é muito bom isso aí. E o que eu passo para a equipe é o quê? Até onde vale a pena a gente enganar as pessoas? Já pensou se todo lugar que você entra tem 5 pessoas que você enganou? Você entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então o recado que eu deixo, esse caso de ser lembrado, começa aí. Vamos fazer alguma coisa que o cliente não está esperando. Porque você pode ter certeza que ele vai falar bem de você para muita e muita gente. Porque é uma coisa muito boa. Tá bom? O Fábio disse uma palavra muito poderosa. Ele usou a palavra confiança. Confiança vem de fides, que significa fé. Então, quando você confia em alguém, você deposita, portanto, nela fé. E ter começado com um cliente que depositou confiança em você, foi você ter recebido a fé de alguém na sua possibilidade, na sua prosperidade. E muitas vezes é só isso que a pessoa com a qual nos relacionamos precisa, de um pouco de confiança, que a gente compartilhe com ela um pouco da nossa fé. Justamente é isso que mantém as relações. Se você não confia em alguém, não tem por que você se relacionar com ela. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Se alguém de casa tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, gente, muito obrigado, Walter, muito obrigado. Obrigado aos presentes, ao pessoal que nos acompanhou de casa. E, de verdade, fiquei muito feliz com o nosso encontro dessa noite. Gostaria de agradecer ao Rafael por esse momento de introspecção. Eu estou considerando isso como uma introspecção. Agradecer também o pessoal da internet que está nos assistindo. Vamos disponibilizar esse vídeo no nosso site. E eu gostaria de lembrar o pessoal da internet e a todos aqui presentes, quem quiser doar para a ARIL, que hoje a instituição que nós estamos doando para que a ARIL esteja um pouco mais de valores para investir nas crianças que são atendidas pela ARIL. No site tem um SOS ARIL com a conta bancária, então quem puder, por favor, doe para a ARIL. Agradecer mais uma vez ao Rafael e a todos presentes. Muito obrigado.